Fala pessoal, tudo bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aí para o nosso canal, sempre contando grandes histórias da Fórmula 1, equipes, pilotos, grandes corridas, circuitos. Se você gostar do nosso vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, dê sua opinião, participe. É muito importante para nós, tá bom pessoal? Bom, o vídeo que eu escolhi para hoje foi uma homenagem aos pilotos que faleceram aí durante a década de 80 na Fórmula 1, foram vários, né? Por isso que eu dividi o vídeo em duas partes. Então, se tem algum piloto aí que você se lembra que faleceu e não está no vídeo, pode ter certeza que vai estar na parte 2 aí. E também, né, o vídeo para relembrar desses pilotos que passaram pela Fórmula 1 aí e que faleceram durante a década de 80, não necessariamente na Fórmula 1, né, em outros ocorridos também. Alguns aí as pessoas vão lembrar, outros as pessoas não vão lembrar. Então esse vídeo está aqui para relembrar, né, esses pilotos que faleceram durante a década de 80 aí na Fórmula 1 e que talvez você não se lembrasse. Se você se lembra, para relembrar, para comentar, para falar sobre eles. Eu vou começar aí com o Didier Pironi, francês, né, nasceu aí em 1952, 26 de março de 1952. Ele ingressou na Fórmula 1 em 1978 por um programa de jovens talentos promovidos pela Elf, né, aquela petroleira francesa que na época fazia programas para revelar jovens pilotos para a Fórmula 1 e para o automobilismo em geral. Alain Prost, por exemplo, foi um que se revelou nesse programa da Elf, né, de jovens pilotos. Correu aí 2 anos pela Tyrrell, né, em 78 e em 1979. Né, fez temporadas aí regulares pela Tyrrell, conseguiu 2 pódios em 79. Depois em 1980 ele vai para a Ligier, né, faz uma temporada lá na Ligier, consegue a sua primeira vitória na Ligier no GP da Bélgica de 1980, né, faz uma ótima participação no campeonato, fica em 5º lugar no campeonato com a Ligier, e isso acaba promovendo o Pironi aí para a Ferrari em 1981, né, esse bom desempenho do Pironi, principalmente na temporada de 1980, revela o Pironi para a Ferrari em 81 e ele guia a Ferrari em 1981 e em 1982. Em 1981 o Pironi não vai tão bem na Ferrari, faz uma campanha regular, tem o melhor resultado aí, um 4º lugar em Mônaco. Em 82 o Pironi faz uma excelente campanha pela Ferrari, consegue aí 2 vitórias, uma em San Marino e uma na Holanda, fica na briga pelo título, né, até o GP da Alemanha de 82, inclusive ele era líder do campeonato até então. E o que acontece no GP da Alemanha de 82, uma batida muito forte, pista molhada aí no GP da Alemanha, né, ele tenta passar o Derek Daly, só que ele não vê o carro do Alain Prost, ele bate com tudo atrás do carro do Alain Prost, um acidente seríssimo do Pironi, né? Teve múltiplas fraturas nas pernas e não consegue correr mais a temporada de 82, e na verdade esse acidente vai atrapalhar ele na carreira inteira dele da Fórmula 1, ele não corre mais depois desse acidente, né? Mas ele ainda tenta voltar pela AGS em 86, ele faz alguns testes pela AGS, uma equipe que estava querendo começar, já vimos a história dela aqui. A equipe no ano de início gostaria de contar com um piloto experiente, o Pironi foi convidado, tentar correr pela AGS, ele até não foi mal nos treinos, mas ele sentiu que não era para voltar, né? Primeiro porque ele estava um pouco desanimado já com a questão das dores, do acidente, e segundo que a história conta, né, ele tinha um seguro de vida que se ele voltasse a correr ele perderia esse seguro, né? Então pesou aí questões financeiras, questões de seguro, desânimo, enfim, ele não deu sequência na AGS, né? E aí em 87 o Pironi ele começa a correr de barcos, né? Eu não sei se foi precisamente em 87 ou foi um pouco antes, ele começou a correr de barco offshore, né? Alguns pilotos já, principalmente da década de 80, tiveram essa experiência aí com corridas de barcos, né? Mas a experiência do Pironi em corrida de barcos foi trágica. Infelizmente, ele faleceu num acidente aí na ilha de Wight, no Reino Unido, em 1987, 23 de agosto
de 1987. Uma grande onda pegou o barco do Pironi, provocada por um navio, aí, um petroleiro, formou uma grande onda na região ali onde estava a corrida. O barco capotou e o Pironi, os dois tripulantes que estavam no barco tirando o Pironi, também faleceram. Nosso segundo piloto aqui, falecido na década de 80, que nós vamos conversar, é o Riccardo Paletti, italiano, né, de Milão. Riccardo Paletti, nascido em 15 de junho aí de 1958. A história do Paletti é uma história muito triste até, se a gente for pensar, uma das carreiras mais curtas da história da Fórmula 1. É claro que teve pilotos que correram até menos tempo que o Paletti. O Paletti chegou a correr 13 voltas na Fórmula 1, mas com certeza é a carreira mais curta de um piloto em vida, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ver outro piloto que morreu aí com 13 voltas de Fórmula 1, na primeira corrida que ele ia largar para valer, né? Ele largou em uma corrida antes, mas era um boicote da FIA, né? Vamos contar essa história melhor aí. Ele fez 3 temporadas na Fórmula 2, ingressa na Fórmula 1 aos 23 anos na Osella, né? Diz a história que foi uma vaga comprada. Enfim, entra na Osella em 1982. 82 foi um ano muito tenso na Fórmula 1, tá? Teve o problema com o Villeneuve, que nós vamos ver no outro vídeo. Teve problema com o Paletti, teve o problema também com o Didier Pironi, que a gente acabou de falar. Foi um ano complicado, né? O Paletti ele não se classifica para os primeiros 3 GPs, né, da sua carreira. No quarto GP ele larga em Imola no meio de um boicote de várias equipes da Fórmula 1. Então ele só largou porque várias equipes desistiram de correr. Mesmo assim deu 13 voltas e desistiu. Foram as únicas 13 voltas do Paletti na Fórmula 1, né? Depois fica mais 3 corridas sem largar. Ele se classifica para o GP dos Estados Unidos, que seria acho que a 7ª ou 8ª corrida do ano, mas dá azar aí, na volta de apresentação ele tem uma roda solta e não consegue largar, não consegue nem largar, mesmo se classificando, para na volta de apresentação. E aí se classifica para o GP do Canadá. E aí vem a grande tragédia, né? Porque é um acidente também na largada, né? O próprio Pironi, veja bem que coincidência, ele estava largando lá na frente, não consegue sair com o carro, os outros carros vão desviando, aquela coisa que a gente conhece muito bem, e o Paletti não conseguiu desviar e entrou de bico no carro do Pironi atrás. Tem fraturas gravíssimas no tórax aí, né? Ficou preso ao carro, o carro pega fogo depois, mas muitos dizem que ele já tinha falecido com a batida, né? Porque foi uma batida muito forte. Tem algumas fotos aí, qualidade que não é tão boa, mas só para você entender o que foi o acidente dele. Foi um acidente gravíssimo, né? Ele ficou preso entre o volante e o cockpit, né? E enfim, morreu, um acidente forte, morreu na hora, né? Muitos dizem que foi uma falha de segurança, que poderiam ter tirado ele do carro antes, mas quem estava lá disse que ele já tinha falecido antes do incêndio. E, enfim, uma história muito triste, uma das carreiras mais curtas da Fórmula 1, aí apenas 13 voltas, né? E até hoje o Paletti é lembrado, principalmente na Itália, né, por essa história que não é uma história, né, uma história muito triste aí, que envolveu o Paletti, que na época começou-se, né, junto com o acidente do Villeneuve, começou-se a questionar, né, muito a segurança na Fórmula 1 a partir desses acidentes de Villeneuve, de Paletti e de Didier Pironi. Mas fica aí a lembrança do Paletti como, infelizmente, uma das carreiras mais curtas da história da Fórmula 1. Nosso terceiro piloto que faleceu durante a década de 80 foi o Manfred Wickerhock, nascido na Alemanha em 6 de outubro de 51, ingressa na Fórmula 1 em 1980, correndo pela Arrows, uma corrida só em 1980 no lugar de Jochen Mass, que também tinha sofrido um acidente. Ou seja, a Fórmula 1 naquela época era pauleira, meu irmão. Se você estava correndo risco de vida real, cara. Na década de 70 era pior ainda, mas ainda nessa época, 82, 83, até a primeira metade da década de 80, a coisa era feia. Você corria risco de vida mesmo, né? Então ele corre essa corrida pela Arrows em 1980, não entra na Fórmula 1 em 81 e volta para a Fórmula 1 em 82 pela equipe ATS, onde fica 3 anos, né? 82, 83, 84. Tem o seu melhor resultado
um quinto lugar no Grande Prêmio do Brasil de 82, chega a fazer uma corrida pela Brabham em 1984, a última corrida do GP de Portugal. Em 85 ele vai para a RAM Racing, né, onde ele ia fazer infelizmente a sua derradeira temporada. Ele faz 9 corridas na RAM, né, não tem nenhum resultado expressivo. A morte do Hülkenberg acontece durante a temporada de 85, né? Por quê? Porque o Hülkenberg também, paralelamente à Fórmula 1, ele era um piloto de carros de turismo, né? E até tinha um certo cartel aí nos carros de turismo, tinha vitórias, tinha conquistas em corridas de turismo, né? E ele estava fazendo uma corrida em Toronto, no Canadá, em agosto de 85, né? No intervalo aí da temporada da Fórmula 1, e bateu com tudo o seu Porsche. Ele estava com Porsche na época, era uma corrida, se não me engano, patrocinada pela Budweiser, né? E ele tem um acidente gravíssimo no Canadá em 1985, e aí não resiste aos ferimentos também, chega aí pro hospital, mas não consegue aí resistir aos grandes ferimentos, principalmente na cabeça, que esse acidente lhe trouxe, e morre aos 33 anos em agosto de 1985, né? E o nosso último piloto aí que faleceu na década de 80, nessa primeira parte do vídeo, é o nosso querido, carismático Hélio De Angelis. Quem não se lembra, né? Quem não se lembra tá lembrando agora, mas a maioria do pessoal que acompanha a Fórmula 1, que acompanhou aquela época, se lembra do Hélio De Angelis. O Hélio De Angelis, que nasceu em Roma, na Itália, italiano De Angelis, em 26 de março de 58, o cara nasceu no mesmo dia que o Pironi, hein, pessoal? Eu tava puxando a pesquisa, eu vi essa coincidência aí. Nasceu no mesmo dia que o Pironi, um piloto muito carismático, um piloto, era um gentleman, né, no mundo da Fórmula 1, era pianista, né, ele tinha aí esse dom da música e era um piloto promissor também, né, foi um homem de confiança da Lotus, do Colin Chapman, correu aí 6 anos pela Lotus, o que não é fácil, né, um piloto se manter 6 anos numa equipe de ponta. A Lotus naquela época era uma equipe de ponta, pelo menos era uma das 3, 4 melhores equipes do circo. Foi campeão da Fórmula 3 em 77, chegou até em 78 a ser cotado para substituir o Lauda, o Niki Lauda na Ferrari, mas não deu certo, né? E estreia em 79 na Fórmula 1 pela equipe Sheldon, consegue 3 pontos na temporada. Isso chama a atenção do Colin Chapman, dono da Lotus, que o contrata para 1980, né? E daí corre na Lotus de 1980 a 85, como eu falei, 6 anos de Lotus aí, né? Ele consegue alguns bons resultados. Em 80 o segundo lugar no Brasil, né? Ele consegue a primeira vitória dele em 82 no GP da Áustria. Em 84 ele consegue um terceiro lugar no Campeonato Mundial, né? Não tem vitória, mas consegue aí resultados regulares, segundo, terceiros lugares, e termina em terceiro na classificação geral. Vence em San Marino em 85, é a última vitória dele na Fórmula 1 e a última vitória pela Lotus também. E em 86 o Hélio De Angelis se transfere para a Brabham, né? Ele faz 4 corridas pela Brabham, o último Grande Prêmio de Mônaco, e aí a fatalidade acontece. 3 dias depois do Grande Prêmio de Mônaco, a Brabham vai fazer testes no circuito de Paul Ricard na França, e o De Angelis sofre um acidente seríssimo aí, a asa traseira se descola do carro e o carro perde completamente o controle, bate no guardrail, né? E o pior de tudo, pega fogo depois da batida, né? Então o que acontece? Demora-se muito para socorrer o Hélio De Angelis, ele fica preso no carro. Isso é uma coisa que foi debatida na época, a falta de socorro, né? Porque era treinos livres, não tinha aquela estrutura de corrida, demoraram muito para chegar no carro dele. E o mais triste da história é que ele não morre pelos ferimentos da batida ou carbonizado. Ele consegue ser retirado do carro, tardiamente, mas consegue. E na verdade ele morre pela inalação da fumaça do incêndio. Ainda vai para o hospital e no dia seguinte ele morre por inalação de fumaça mesmo, por problemas respiratórios, né? E esse acidente do De Angelis também fez repensar algumas coisas na Fórmula 1, como por exemplo a questão da estrutura de treinos livres, onde foi pedido mais fiscais, mais estrutura, né? Paul Ricard mesmo mudou o traçado depois desse acidente. Acredito que foi o último acidente com Fórmula 1, com carro de Fórmula 1 antes do Ratzenberger em 94, mas
foi uma perda inestimável. O De Angelis era um piloto muito carismático, né? Foi um sentimento muito triste na Itália, até hoje ele é lembrado quando a gente posta coisa do Hélio De Angelis. São postagens curtidas, são postagens que tem bastante público, né? Então realmente ficou essa marca triste aí com a morte do Hélio De Angelis. Mas é isso aí, pessoal, se você gostou, não deixe de acompanhar a parte 2 do vídeo, se inscreva, curta, participe do nosso canal e muito obrigado pela atenção.